Bom, então a gente hoje está dando continuidade às entrevistas com os maravilhosos alunos que passaram, né? Principalmente aqueles que passaram em medicina, né? Que é difícil, e junto com o colégio, cara. Né? Passar em medicina junto com o colégio é mole, mas tem o caminho, tá? Tudo tem um jeito de fazer, tá? Então a gente faz rapidinho assim umas pequenas perguntas. Então estamos com a nossa brilhante aluna, Helena, né? E ela vai nos contar alguma coisinha, tá bom? Tá, então Helena, a primeira pergunta é a seguinte, tá? Tu esperavas passar de primeira em medicina junto com o colégio ou não? Não tem uma resposta simples para essa pergunta. Porque assim, durante o ano é uma caminhada de altos e baixos. Tem dias que tu, nossa, viu a matéria na aula, entendi tudo, nossa, vou passar certo. Tem dias que tu chega, meu Deus, o que eu faço? Porque não vai dar, não tem tempo pra ver tudo. Mas assim, eu acho que pra finaleira, que começa assim, nossa, muito conteúdo pra revisar, tô muito cansado, não aguento mais, tu começa, não, acho que não vai dar esse ano. Tu viu? Então é assim, ó, é um aceno, né? Altos e baixos. É um aceno. Tem dia que tu tá 1000, que legal, é agora. Aí tem dias que, meu Deus, cara, vai passar alguma coisa, eu acho que não vai dar. Né? Bom, então quem tá vendo sabe que é normal, é assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá mal. Tá. Muito bom. A segunda pergunta, que é uma pergunta mais longa, tu vai ter que dizer para nós como é que era o teu dia, tá? Então tu tem que dizer assim, segunda-feira eu acordava a tal hora, tomava café, papapá, ia no colégio, tá? Então tu pode começar, que eu só uma vez tá gravando. Esses dias eu fiz uma entrevista, quando terminou, eu vi que não tava gravando e a gente tem que começar tudo de novo, mas tá gravando. Vamos lá. Então começou a semana, né? Começou a semana. Segunda-feira era um dos dias que eu mais tinha coisa pra fazer. Então eu acordava cedo de manhã e ia pro colégio, a aula começava às 7h30. Daí no colégio, é assim, tem horas que os professores são mais compreensivos, terminei o exercício, tu pode começar a estudar para outras coisas do cursinho. Tem alguns professores que são mais compreensivos que outros. Então assim, se tu acabou o exercício da escola, pode fazer uma coisa do cursinho e ir adiantando, porque é aquele negócio, quando tu tá no colégio fazendo cursinho, não tem como tu fazer tudo, tu tem que priorizar algumas coisas. Sim. E daí depois do colégio eu vinha direto aqui pro curso. E eu tinha aula... Tá, até que horas tu tinha aula? Acho que até às 6 em certos dias. Até umas 6. 6. Até chegar em casa, com trânsito tudo, era umas 7. Tá. Mas tem dias que tu não tinha. Tem dias que eu não tinha. Tá. Segunda, como é que era? Segunda eu tinha... Eu tinha primeiro literatura. Tá, mas tu tinha aula à tarde no colégio? À tarde não. Tá, tu vinha pra cá? Eu vinha pra cá. Tá, mas tu saía, tu almoçava? Eu almoçava aqui. Tu vinha diretaço? Eu vinha diretaço. Tá, porque senão não dava tempo. Tá. Daí eu ficava aqui, segunda... Até que horas tu tinha aula? Segunda até 6 e pouco. Não, mas tu não tinha de tarde? Não, no colégio não. No colégio a aula acabava 10:01. Isso que eu queria saber. Tá, então o colégio acabava 10:01 e aqui começava às 2. Isso. Então tu tinha 10:01 até as 2 pra vir até aqui, almoçar e entrar na aula. Tá. Era 1h20 quando eu chegava aqui, mais ou menos. Aí tu ficava até às 6. Isso. Daí eu chegava em casa e segunda eu disse assim, não vai ser um dia produtivo. Também, segunda né? Eu vou chegar em casa e se eu pegar um livro, uma coisa, eu vou só me cansar mais e eu não vou absorver nada. Que horas tu acordava normalmente? Normalmente eu acordava... É que eu acordo meio em cima da hora, né? Eu ia meio correndo pro colégio, mas eu acordava umas 7, 10:07. Tá, e aí vinha, tá. Aí tu chegou em casa. Cheguei em casa podre. Tá. Daí eu disse assim, não, se eu estudar depois dessa aula eu vou morrer. Isso é muita coisa no mesmo dia, não vou absorver nada. Então eu priorizava assim, nossa, se eu tenho uma coisa do colégio, eu preciso fazer um trabalho pra entregar, já faz esse dia, já se livra pro resto da semana. Já se livra e não pensa mais naquilo. Não pensa mais naquilo. Acabou, isso aí é uma coisa, um trabalhinho do colégio que não vai influenciar muito. E uma coisa que não é muito cansativa, Exatamente. Né? Então, faz isso aí, pronto, acabou. Terça-feira... Aí tu ia dormir. Eu ia dormir. Que horas tu ia dormir? Olha, depende. Depende muito, porque eu tenho um problema de insônia. Tá, mais ou menos, 10, 11, meia-noite. Umas 10, 10h30. Tá ótimo, tá. Umas 10, 10h30. Tá, aí chegou terça. Isso, terça eu Acordou, 7 horas. Eu acordei a aula normal, mesma situação de segunda, acabava 10:01. Vinha correndo pra cá. Vinha correndo pra cá e tinha aula só daí até as 4.
Ah, é um alívio. E aí? Daí eu tinha duas opções, porque eu sabia que se eu fosse pra casa de tarde, eu não ia estudar. Se eu fosse pra casa de tarde, eu nossa, que cansaço, vou dormir meia horinha. Quando eu vi, já dormi 3 horas. Então, se eu pudesse evitar, eu ficava em outro ambiente que não tinha essa distração. Ou eu ficava aqui, ou eu ia até pro Moinhos aqui na frente. Tá, tu ia pra outro lugar. Eu ia pra outro lugar pra que eu não pudesse se me distrair, não, vou dormir, não. E aí tu estudava? Eu estudava. E eu estudava mais ou menos até... Se eu saía às 4, eu estudava mais ou menos até umas 5h30. Tá. Tá, 1h30. 1h30. Tá. E aí ia pra casa? Ia pra casa. E aí? Daí em casa, eu aproveitava, não, vou tomar um banho, fazer uma coisa, descansar a cabeça um pouquinho, porque se eu emendar tudo não vai dar. E estudava de novo em casa. E a estratégia que eu fazia era sempre assim, tu sempre fazia o que tu tinha tido aula no dia anterior. Então se eu tinha tido literatura e geografia na segunda, eu vou estudar literatura e geografia na terça. Ah, sim. Tive física na terça, vou estudar física na quarta. Tu fazia isso? Eu fazia sempre no dia seguinte. Aí tu estudava à noite, isso. Até umas 10, por aí? Por aí. Eu tomava banho, jantava e estudava até a hora de dormir. Tá. Muito bem. Dormiu, quarta-feira. Aula de manhã, Tudo mesma de novo, situação. Quinta-feira. Quinta-feira. Na verdade, na quarta não tinha aula aqui. Eu tinha aula em outro lugar, que era uma matéria separada. Tá, mas enfim. Enfim. Tá. Só que é o seguinte, nas quartas-feiras, eu fazia uma aula online de redação dia sim, dia não. Era de noite. Aí tu fazia aula de noite. Então eu pretendia terminar minhas coisas do dia até a hora da aula da quarta-feira. Entendi. Porque eu sabia que depois eu ia estar muito cansada pra fazer qualquer coisa. Tá, eu acho que mais ou menos a gente já pegou a ideia do teu ritmo, tá? Então tá, segunda, terça, coisa mais ou menos a mesma coisa, com pequena variação, tudo bem. Agora que eu quero ver, sábado. Sábado não tem colégio, não tem cursinho, o que tu fazia no sábado? Eu sou uma pessoa que se eu não tiver um compromisso, que eu tenho que ter horário pra fazer, eu não vou levantar cedo. Eu não gosto de acordar cedo. Eu tenho que ter uma coisa que eu preciso estar acordada. Se eu disser, não, vou acordar às horas e não tiver nada pra fazer, nada, um compromisso marcado, eu não vou acordar. Então, a professora Leila de Química foi um anjo e disponibilizou sábado de manhã pra refazer provas antigas comigo. Poxa, que legal. Então ela acordava e eu tinha aula, acho que era mais ou menos às 9. E eu tinha que estar de pé porque a gente fazia online e ela corrigia provas antigas de química comigo. Que legal isso. Porque daí eu já estava acordada e eu tinha a manhã inteira, o resto da manhã pra estudar, coisa que eu não teria se eu dormisse até sei lá que horas. E aí tu já aproveitava. E eu já aproveitava e fazia o que não tinha dado tempo de fazer durante a semana. E de tarde, de sábado de tarde? Teoricamente, sábado de tarde eu já teria acabado tudo que era o tema do cursinho. Sim. Daí eu fazia, não, qual é a matéria que eu menos peguei essa semana? Ah, isso foi matemática, por exemplo. Eu fazia a lista C de matemática. A C. E a B já estavam já estavam feitas, eu fazia no mesmo dia. Legal, aí tu fazia um reforço. Exatamente. Legal. E domingo? Domingo eu me dava um pouco mais da manhã. Tá, até julho. Até julho eu dormia mais, eu acordava umas 11. Tá, e de tarde? E de tarde estudava normal. Tá, e depois de julho? Depois de julho eu comecei a acordar às 9 no domingo também. E tu estudava domingo? Estudava domingo. É que eu acho que quem tá no colégio não tem esse negócio de tipo assim, poder se dar um dia livre, porque falta tempo. Senão não atende, infelizmente, né? Os outros alunos que eu entrevistei também falaram a mesma coisa. Eles estudavam sábado e domingo, sempre, né? É assim, né? Fazer o quê? É um ano da vida, né? Vale a pena o sacrifício. Tá, então a gente já sabe mais ou menos a tua rotina, né? Muito estudo. Tá, e a última pergunta, tá? A última pergunta, que as pessoas, né, sempre ficam ansiosas, né? E se tu tivesse que dar um conselho, ou 2 conselhos, assim, os mais importantes, assim, quais os conselhos que tu daria, assim, que tu acha que realmente, pô, faz isso, cara? Eu tenho 2 conselhos principais. O primeiro, que bem no início da entrevista eu falei que é um processo de altos e baixos. Tu tem que ter consciência de que se tu tá assim numa questão, nossa, tem muita matéria, não tô conseguindo ver nada, não tô entendendo, vai com calma. Dá. Só que tu tem que perseverar. Não adianta tu chegar no primeiro impasse e dizer, não consigo. Tu consegue. É possível. É possível. É possível. Mas tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que insistir. Sim, tem que As coisas não são imediatas. Não pode ser imediatista. Né? O resultado vem. Mas não pode. O conhecimento não é uma pílula que tu toma. O conhecimento é uma coisa que vai indo degrau por degrau, degrau por degrau. Então chega uma hora que tem dificuldade. Não, vamos devagarinho. Legal.
E ainda dentro dessa primeira dica, principalmente pra quem tá no colégio ainda, tu vai ter colegas, tu vai ver gente no curso que como já tá há mais tempo, parece, meu Deus, eles sabem muito mais que eu. É impossível, não tem como. Incrível isso. Mas dá. Tipo, eles têm lá, não é uma questão de comparação, porque tem muito além do estudo, não é só estudar, é o psicológico, tu tem que estar preparado pra prova, tu tem que estar tranquilo. Se estudar bastasse, todo mundo passava. É o que eu falo, né? Se estudar, se pra passar bastasse estudar, qualquer um passava, era só estudar. Mas não é assim que funciona, né? Então, assim, tu pode estudar e não passar, nunca, né? Então não basta, é uma gama de coisas. Então uma coisa muito curiosa, todos os alunos, todos, 100%, não é 90%, que eu falei, uma dica foi a mesma. Que coisa incrível. Não te compara com os outros. Não. Cada um é cada um. Ah, mas aquele guri, ele sabe tudo. Grande coisa. Não quer dizer nada. Não te compara. Mas ele é muito mais inteligente que eu, tá? E azar. Paciência. Não te compara. Vai na tua, né? Vai. Isso aí. Porque isso só vai... Tu já tá, teoricamente, com a desvantagem de ter menos tempo de estudar. Se tu pouco tempo que tu tá estudando, tá estressado, que tu tem que se comparar com alguém, não vai render. Tu tem que estudar pensando em ti, nossa, olha como eu evoluí da semana passada pra cá. E não olha como eu evoluí comparado com fulano. Tem que se comparar consigo mesmo apenas. A tua evolução. A tua evolução, exatamente. Muito. Legal. Tem mais uma dica. Então vamos lá. Vamos lá, todo mundo quer as dicas. Assim, ó, no final, pelo menos pra mim, eu tava muito cansada, chegando perto da prova. Tipo assim, nas últimas semanas, no último mês até, tu começa a ver que teu rendimento tá baixando, porque tu tá muito cansado. Então a minha dica é não deixa as coisas acumularem. Porque se tu pensar, não, vou revisar mais perto da prova, tu vai estar com a cabeça zonza. É a bola de neve, né? Então tenta ir assim, mantenha um ritmo constante. Procura manter em dia o melhor possível. Não precisa se enlouquecer e ficar vendo aula antes e ficar revisando matéria antes. Dá tempo de tudo. O problema é que tu não pode ficar deixando a desejar sempre. Você tem que ter um ritmo constante, saudável. E sempre, e não deixa acumular. Legal, boas dicas. Então tá, então a gente agradece muito a tua disponibilidade, né, em vir aqui, tá? E tu pode ter certeza, uma das pessoas, não, várias pessoas que estão ouvindo agora, tu aí que está ouvindo agora, tá? Não sei quem é tu, mas muita gente que está ouvindo vai acabar passando graças às tuas dicas. Então olha aqui, ó, para pensar, tu pode ter mudado a vida de muitas pessoas só em ter vindo aqui conversar. Os vídeos que eu vi no início do ano passado me ajudaram muito. Então olha aí, ó, vamos seguir as dicas. Então tá bom, então é isso, obrigado. Então terminamos a nossa entrevista. Muito obrigada. Tá bom.